Graça e paz, irmãos, que Deus abençoe a cada um. Boa noite a todos. É com alegria que nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das quartas-feiras no livro de Colossenses, quando aqui nós chegamos à reta final deste livro, no capítulo 4, quando Paulo trata aqui exatamente de continuar exortando os irmãos com relação à vivência, com relação à prudência, com relação à vida em oração. Então nós vamos concluir o livro de Colossenses capítulo 4, para que a gente possa assim terminar este livro, e na próxima quarta nós vamos dar sequência aos livros que estão à frente. Tessalonicense, 1 Tessalonicense, nós vamos dar com começo na próxima quarta-feira. Então nós vamos neste momento estar orando, logo após a oração nós vamos louvar o Senhor com o hino Te Exaltamos. Então nós vamos neste momento orar, agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai eterno, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez, pelas nossas vidas, por tudo que és para nós, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo que nós temos aprendido, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos instrua, ó Deus, a vivermos conforme o Teu querer e a Tua vontade em nossas vidas. Ó Deus, nós te louvamos grato ainda pelo perdão dos nossos pecados, ó Senhor, que o Senhor nos perdoe, nos fortaleça a fé cada vez mais. Nos ajuda, Deus, a caminhar contigo todos os dias. Abençoe cada um dos teus servos, cada um dos teus filhos, que tenha, Senhor Deus, lido a tua palavra, tenha estado com o Senhor dia após dia. Muito obrigado, Deus, pela tua igreja. Que o Senhor nos abençoe. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe. Nós vamos ouvir o hino, então, o cântico Te Exaltamos. Vamos louvar com cântico, te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus. Te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará
do Senhor. Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Nós vamos, então, abrir a palavra de Deus. Nós convidamos os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, lá em Colossenses, capítulo 4, onde nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 9. Então, os irmãos acompanhem comigo a leitura, quando aqui o apóstolo traz para nós a palavra de Deus, dizendo: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel, amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Amém? Que Deus abençoe a palavra aos nossos corações. Então, nós vamos estar nesse momento, meus queridos, aprendendo na palavra do Senhor. Tudo isso que Paulo traz aqui no término deste capítulo para os irmãos lá em Colossos, quando ele vai estar escrevendo essa carta a eles. E ele vai exatamente concluir esta carta, tratando com muita sabedoria. A base utilizada aqui por Paulo para exortar os senhores é a mesma utilizada para exortar os servos. Ele trata da mesma forma. Os senhores deveriam ter sempre em mente que tinham um Senhor, certo? Nos céus. E os servos deviam servir aos senhores temendo a Deus. Então, Paulo tem essa preocupação. Paulo não busca aqui de forma nenhuma mudar a ordem socioeconômica da sua época. Antes, ele exorta de maneira que as relações humanas ali da época fossem reguladas com justiça e com equidade. Paulo tem essa preocupação com aquela igreja. Paulo amava aquela igreja, por isso ele estava se preocupado. Para nós, hoje, é de forma inconcebível a ideia de uma sociedade escravocrata. Paulo tinha essa preocupação. Muitos questionam por que o apóstolo Paulo, na sua época, não se empenhou em fazer uma revolução social, né? Porém, estes esquecem que o propósito do apóstolo discípulo, ele vai exatamente tratar aqui que não pode ser maior que o mestre. O propósito de Paulo não é ser maior do que Cristo. Ele vai tratar disso. Ele diz: basta ao discípulo ser igual ao mestre. Mateus capítulo 10, versículo 24, diz para nós que não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor, de forma nenhuma. Então, é preciso a gente entender isso. Cristo, ele veio trazer boas novas de salvação para nós. Ou seja, resgatar o homem da perdição eterna estabelecida lá no Éden. Tá? Ora, se Cristo não veio, de forma alguma, ele não veio desfazer as injustiças sociais, então, esta não é, de forma nenhuma, e nem deveria ser a bandeira do cristianismo. Paulo vai tratar disso exatamente. Ele não vem fazer isso, para tratar dessas coisas. Tá? Ele quer que os irmãos ali atentem de viverem em amor, de viverem levando a palavra e
e reenviando aquilo que tem aprendido através da palavra do Senhor. Paulo está preocupado com isso, ele vai trazer, mas se estiver ao alcance dos cristãos, fazer algo para melhorar a vida em sociedade, não há quem impeça ou quem faça. Porém, utilizar alguma nuance do Evangelho, como sendo um tipo de modelo socioeconômico cultural, não coaduna com a proposta de Cristo. Às vezes a gente quer emendar as coisas, quer fazer as coisas, né? E o propósito de Paulo aqui com aquela igreja não era isso. Ele trata muito cuidado com relação a isso, para que os irmãos tivessem cuidado com relação à questão de como estava vivendo a igreja. Então, a igreja tem que viver de forma que aquilo que o Evangelho está ensinando. Paulo trata disso nesse primeiro versículo. Lá no versículo 2, Paulo vai dizer, olha, perseverai em oração, vigiando com ações de graça. O apóstolo aqui, ele está tratando de forma que os cristãos deveriam manter-se de forma confiantes em Deus. Ele está preocupado com isso, ou seja, em oração, não parassem de orar de forma nenhuma. Todo aquele que expressa a sua confiança em Deus, que se aplique em agradecer a Deus por tudo isso que Deus tem feito. O perseverar em oração aqui, que Paulo está tratando, ele não quer dizer aqui que os irmãos deveriam ficar dia e noite com os joelhos no chão, orando, de forma nenhuma. Paulo não está tratando disso. Passa horas e horas aqui, ajoelhados, longas horas de joelho orando, de forma nenhuma. O que o cristão deveria aqui era confiar em Deus, sem cessar, continuamente. Essa era a proposta de Paulo quando ele diz, ó, perseverar em oração, vigiando com ações de graças. Então, esse era o propósito. O cristão ele não deve apenas correr-se da oração como um amuleto, do mesmo modo que os gentios aplicam-se às vezes. Tá? Mateus capítulo 6, 7 vai tratar disso. A confiança do cristão ela deve se apoiar-se inteiramente em Deus. A nossa confiança está em Deus, confiar em Deus. Esta é a nossa confiança, que atenderá às nossas necessidades, mesmo quando não conseguimos, de forma nenhuma, pronunciá-las. Então, a proposta aqui é confiança no Senhor. Quando a gente vai tratar aqui, com relação a essa questão da oração, nós vamos lembrar da oração do profeta Jonas. É um exemplo típico de oração. Embora não fosse possível pronunciar palavras ou até mesmo assumir uma posição de reverência, mas ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus e expressou a sua confiança. Quando ele estava desfalecendo, ele dizia, olha, quando desfaleci em mim, a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Observe que o apóstolo Jonas aqui ele está tratando disso. Ele vai dizer, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Jonas capítulo 2, versículo 8 a 10. Então, Jonas ele confiou no Senhor. Através da sua oração, ele creu que Deus tinha para ele um livramento. Basta lembrar-se de que Deus, que a sua confiança, que a sua lembrança será contada em oração. Deus, ele ouve as nossas orações. A gente tem que ter isso em mente, de que Deus está nos ouvindo, de que Deus nos ouve, de que Deus está conosco. Então a gente precisa crer, a gente precisa perseverar, orando, continuar orando, porque isso Deus agrada e Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe do que nós precisamos. A função nossa maior é agradecimento a Deus por tudo que Ele faz. O versículo 3, ele trata para nós aqui, nesse versículo 3, ele dizendo, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. O apóstolo, nesse versículo, o apóstolo Paulo aqui, ele pede aos irmãos, ele está pedindo aos irmãos que orassem por ele, para que ele pudesse evangelizar, mesmo da forma como ele estava algemado. Paulo não buscava bênçãos de forma nenhuma, materiais ou qualquer tipo de lucro. Apenas uma abertura para a propagação da palavra de Deus, para falar de Cristo, exatamente para que ele pudesse viver aquilo que ele tinha vontade de pregar, de expor a palavra de Deus, mesmo da forma como ele estava preso, certo?
ele queria essa oportunidade, mesmo preso, mas poder evangelizar, poder pregar a palavra de Deus. E o versículo 4, o apóstolo diz, olha, para que ele queria tudo isso? Para que eu manifeste como devo fazer. Então, Paulo, ele está pedindo essa oportunidade, os irmãos estivessem orando por ele, para que ele pudesse evangelizar, tá certo? Para que ele pudesse manifestar a forma como ele deveria fazer. Paulo queria que Deus manifestasse nele a maneira mais acertada e conveniente de expor a sua palavra, a verdade, o evangelho. Esse era o desejo de Paulo. Esta deveria ser a preocupação constante também de cada cristão, que Deus pudesse manifestar em cada um de nós o desejo de pregar a palavra, de como pregar a palavra, de como nós devemos fazer. Então, fazer como Paulo, certo? Pedindo para que fosse manifestado nele, certo? Esse desejo da forma como ele deveria pregar o evangelho. O versículo 5 diz, portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitai as oportunidades. Paulo trata desse versículo, o apóstolo Paulo, ele preocupava-se com o comportamento dos irmãos, quando ele trata exatamente disso aqui, quando ele está lendo aqui esse versículo 5, quando ele trata para nós, portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitai as oportunidades. Então, Paulo, ele preocupava-se com o comportamento, com a forma de andar, com a forma de viver dos cristãos. A maneira como eles se comportavam era de grande importância para a propagação do Evangelho de Cristo, visto que ele não podia dar escândalo a judeus, a gregos e nem à igreja de Deus. Meus queridos, é muito importante isso. Tá? Paulo está preocupado com os irmãos lá em Colossos e trata para nós hoje também a forma de como nós devemos nos portar, como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos testemunhar diante daquilo que estamos vivendo, de forma que a gente possa ter brandura, ter testemunho, de forma que a gente não venha de jeito nenhum causar escândalo com relação à igreja de Deus. Então é muito preocupante, Paulo estava preocupado com isso, certo? E ele trata para que os irmãos estivessem atentos a essa forma, a esse comportamento de como eles deveriam andar como cristãos, a maneira como eles deveriam se comportar. Isso é importante. A forma como devemos andar e a forma como devemos nos comportar como cristãos do Senhor. O versículo 6, ele diz que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. É outra ênfase que Paulo trata aqui com relação aos Colossos, a igreja dos Colossenses, a preocupação de Paulo aqui. Paulo estava preocupado com a mensagem que os cristãos estavam retransmitindo. Então, como é que deveria ser essa mensagem? Como eles estavam retransmitindo a mensagem? Além de serem cuidadosos em retransmitir a verdade do Evangelho. Então, Paulo está preocupado com isso. Eles deveriam atentar para a sociedade onde estavam inseridos. Então, eles deveriam ter cuidado com onde eles estavam, a forma como eles deveriam pregar, a forma como eles deveriam transmitir aquela palavra, certo? A época de Paulo aqui, a sociedade era composta de vários povos culturais, sociais, etnias, né? E, portanto, a preocupação com a mensagem a ser retransmitida aqui deveria ser de forma redobrada. Paulo está preocupado com isso. E nós devemos nos preocupar também, a forma como nós estamos retransmitindo a palavra do Senhor. Nós vivemos hoje, não é diferente do tempo de Paulo. Estamos inseridos hoje na sociedade, num país miscigenado, gente de todas as etnias, de todos os lados. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Povos de outros estados, então a gente tem que ter muito cuidado, de outras igrejas, enfim, de vários segmentos. E diante disso, ele está dizendo que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Então, essa é a preocupação de Paulo, certo? Com relação à palavra. Ele vai citar que a palavra é como um alimento para nós, é um alimento para o crente. A palavra de Deus, ela deve ser sempre agradável, ela precisa ser temperada com sal. A palavra do Evangelho, ela é única, ela é imutável. Não pode de forma nenhuma a gente querer inventar coisas dentro da palavra de Deus.
a gente precisa ter muito cuidado diante de alguns públicos que nós possamos nos encontrar, dependendo do público que nós estejamos transmitindo a mensagem, a palavra de Deus, ela deve se ater apenas àquilo que a Bíblia diz especificamente. A gente não pode, tá, de forma nenhuma mudar. Quando a gente vai ver lá Jesus levando a palavra a Nicodemos, e a samaritana, nós vamos ver que são duas situações que Cristo está mostrando que são idênticas no conteúdo, porém a abordagem delas são diferentes. Para cada um, o Senhor abordou diferente a necessidade dos ouvintes, entendeu? Então, assim, de acordo com que a gente vai se confrontar, a gente tem que ter sabedoria. Nem todos são iguais. A ver, o conteúdo da palavra é a mesma, mas a forma como nós abordamos deve ser diferente para cada tipo de pessoa. A gente precisa ter esse cuidado com relação a essa questão de como vai ser a nossa palavra, de como nós vamos produzir, efeito diante daquilo que estamos pregando. Paulo está preocupado com isso, com relação à questão da palavra. A palavra ela deve ser temperada, ela deve ser branda, ela deve ser com amor, tá? Para que a gente possa atingir, tá? Com objetivo essa situação. O versículo 7 e o versículo 8, o apóstolo Paulo ele trata aqui exatamente, já chegando ao término desse versículo, desse capítulo, ele vai dizer, olha, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, é conservo do Senhor de tudo o que por aqui ocorre. Ele está tratando exatamente dessa situação, no versículo 7 e versículo 8, ele vai ainda no 8 dizer que eu vos envio como expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o nosso coração, o vosso coração. Então Paulo ele está dizendo para os irmãos colossenses aqui exatamente que Tíquico ele teve essa incumbência de levar notícias sobre as situações de como Paulo, as condições de Paulo na prisão, e trazer essas notícias também aos irmãos de como estava a igreja de Cristo. Então, a gente vê que Tíquico e Onésimo eles tinham essa função, tanto de levar a mensagem de Paulo para os colossenses, como trazer lá dos colossenses a mensagem para Paulo, de como estavam os irmãos, de como estava aquela igreja, de como estava aquela situação, e Paulo preso, mas estava sempre atento a tudo que estava acontecendo, e ele tinha esses dois irmãos, tá, que estavam com ele, exatamente nesta obra de evangelismo. Ele vai até dizer no versículo 9 que na sua companhia, na companhia de Tíquico, ele enviava Onésimo, fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então Paulo aqui ele está dizendo, ele trata também dessa questão de que Onésimo ele foi enviado para acompanhar Tíquico. Os dois tinham essa função, essa missão de confirmar a mensagem, de confirmar as notícias acerca de Paulo e trazer da igreja de Colossos também notícias para Paulo. Paulo mesmo encarcerado, algemado, mas ele tinha notícia da igreja, ele sabia como estavam as coisas acontecendo ali. E aí, meus queridos, a partir do versículo 10 desse capítulo, Paulo vai concluir este capítulo, apenas tratando ali com os irmãos, exatamente. A mensagem de Paulo aqui, do que nós lemos aqui, foi exatamente essa questão de exortar os irmãos, da perseverança na oração, de exortar os irmãos da forma como eles deveriam viverem, de como eles deveriam falar, de como eles deveriam se portar. Então, Paulo trata a respeito disso. Tanto que lá no versículo 5 ele diz, portai-vos com sabedoria. Então, ele trata exatamente dessa questão. A partir do versículo 10, que são as saudações finais do apóstolo, ele vai dizer, saldo-vos. Aí ele vai fazer uma relação aqui de irmãos que estavam também nessa mesma missão de levar a palavra, de falar do Evangelho do Senhor. Ele vai trazer uma relação grande aqui, olha, diz, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que
cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido o meu lenitivo. Então eram homens que viviam na mesma luta de Paulo, de pregar a palavra, de levar o evangelho, eles não cessavam disso. E ele vai continuar com a relação, ele sauda também aqui Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Olha só como Paulo vai refazer aqui essas colocações com relação a Epáfras, certo? Que era um deles lá de dentro e que estavam lutando arduamente, sem parar, com relação ao Evangelho. Não cessava de pregar, não cessava de falar, continuava, certo? Nas orações, ele continuava plenamente convicto de toda a vontade de Deus na vida deles ali, certo? E ele vai dizer que ele deu testemunho de que muito se preocupa por vós, e pelos de Laodiceia e pelos Hierápolis. E Paulo trata essa relação. Ele vai saudar também Lucas, saudo-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai. Ele vai dizer, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e dos de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. Então Paulo traz essa relação de irmãos aqui, saudando a todos, grato a eles por tudo que eles estavam fazendo e também tratando com eles aqui com relação a isso. O apóstolo aqui, ele era o cara que estava preocupado com todo mundo. Paulo, ele era um consolador, certo? Paulo era alguém que estava diante do seu povo, preocupado com eles e sempre orando por eles. Ele trata aqui exatamente desse cumprimento a esses homens e rogando a Deus que seja feita a vontade do Senhor na vida deles, de forma que eles pudessem continuar pregando a palavra de Deus, que eles pudessem continuar dando testemunho daquilo que aprenderam. Paulo está confirmando o zelo por cada um desses irmãos, ele está confirmando o zelo por cada um daqueles que estavam com ele na lida, na luta. Paulo ele é muito criterioso, certo? Ele vai citando cada um, Lucas, Demas, ele vai exatamente tratando de cada um desses irmãos e dizendo que eles continuem levando a palavra do Senhor, que eles continuem tratando com amor tudo aquilo que têm aprendido. E ele traz lá no finalzinho, ele vai falar para Arquipo, para que ele estivesse alerta, para que ele estivesse alerta quanto ao exercício do seu ministério, tá? Ele ficasse atento, ele não descuidasse. É a mesma preocupação para nós hoje. Nós não venhamos nos descuidar, nós não venhamos de forma nenhuma tirar o foco, perder o foco de Cristo e que a gente possa exatamente lembrar de tudo isso que o apóstolo viveu e mesmo preso, ele está preocupado com a igreja, ele está preocupado com os irmãos, ele pede para que os irmãos continuem em oração, que os irmãos perseverem, certo? Naquela doutrina e jamais se desviem dela. Então, esta é a preocupação de Paulo para aquela igreja e também para nós hoje, para que nós possamos continuar firmes, de forma nenhuma, sem perder o foco do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos esteja conosco, para que a gente possa cada dia mais estar atento a essas palavras do apóstolo para nós. Ele vai falar com relação a essa questão da oração e da prudência. Então, a oração é importante para nossas vidas, mas a prudência também. Precisamos ser prudentes diante daquilo que estamos falando, diante daquilo que estamos fazendo. Esta é a preocupação do apóstolo Paulo. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir ainda o hino Glória para Sempre, e logo após este hino nós vamos orar, encerrando assim o nosso estudo desta noite. Amém? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça.
vos louvar com o cântico Glória para sempre. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. No céu, na terra e no mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todos velhos se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. No céu, na terra e no mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todos velhos se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Amém, meus queridos. Graças a Deus pela essa dedicação que tem nos dado de continuarmos aprendendo na palavra do Senhor cada vez mais, de forma que possamos crescer espiritualmente, de forma que possamos ser fortalecidos pelo Senhor. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, Pai amado, Pai eterno, graças nós te damos mais uma vez por esta oportunidade, por este privilégio de estarmos lendo a Tua palavra, de continuarmos aprendendo na mesma, de continuarmos, ó Deus, tendo o entendimento de que o Senhor nos ama, de que o Senhor tem nos orientado e nos guardado todos os dias. Fortalece, meu Senhor, a Tua igreja cada vez mais. Nos instrui, ó Deus, cada dia mais nesta palavra e que possamos crescer na mesma,
de forma que possamos ser edificados pelo Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que tem feito. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, e que cada um possa cada dia mais se esmerar diante de tudo isso. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe.